Saudações, povo! Como estão vocês? Estamos de volta! Bom, hoje nós vamos falar de um assunto com o qual eu me envolvo diretamente. Eu estou falando de uma vertente do colecionismo que, para mim e para outros adeptos, abre um leque inteiro de possibilidades a partir do que você desejar criar para sua coleção. Com um pouco de massa, um pouco de tinta, qualquer personagem pode ser não apenas restaurado, mas inteiramente reinventado. Porque hoje vamos falar de bonecos customizados. A customização de bonecos, ela ainda hoje divide opiniões. Há quem diga que prefere não repintar uma figura, muitas vezes por querer manter a pintura original de fábrica. Por outro lado, cada vez mais pessoas apreciam a natureza da exclusividade, da raridade de um boneco inteiramente feito do zero, muitas vezes representando um personagem que não existe ou que não foi lançado como boneco. Eu sou da segunda opinião. Eu comecei a customizar, acho que no final da adolescência, mais ou menos. A primeira coisa que eu fiz foi customizar um acessório para o meu primeiro Luke Skywalker, porque ele não tinha um sabre de luz translúcido, né? Eu cortei e pintei com uma tinta azul qualquer vagabunda. Depois eu fiz aquela coisa que todo mundo já deve ter feito, que foi pegar um cotonete azul para transformar em sabre de luz. Você comprava uma caixa vermelha de cotonete só para poder ter um sabre de luz vermelho. Tá, enquanto eu tô gravando esse vídeo, tô aqui trabalhando. Mas calma que tudo isso aqui eu vou explicar para vocês. A customização, ela vem de duas necessidades. A primeira é melhorar ou restaurar o material que foi previamente fabricado. Muitas vezes, por causa da ação no tempo, a peça vai se tornando mais danificada, vai se desgastando. Se for algo que vira a tua infância, piora. A gente mesmo ajuda nesse processo de deterioração. Eu mesmo admito que eu já deixei muito boneco meu em péssimo estado na infância. Muitos não sobreviveram. Mas eu venho cuidando de todos que ainda estão comigo. Inclusive, nesse tempo de quarentena, eu tirei um tempo para tirar umas caixas e reformar um monte de boneco meu que estava se deteriorando. Olha só. Olha, isso aqui é uma amostra do que eu andei reformando nesse período de quarentena. Tudo estava encaixotado e eu decidi ir reformando. Tem Marvel DC, tem até um Hércules aqui no meio. Aí ó, tudo reformadinho. Mas não, parei só por aí não. Tem um monte também misturado que eu... Só para citar outros exemplos do que eu andei consertando por aí. Esse meu Jirai que eu ganhei, tinha uns 8 anos, é um que eu sempre quis customizar para deixar com mais detalhes, né? Mas quando eu era moleque eu não sabia. Agora, depois de grande, eu pude fazer alguns detalhes. Por exemplo, aqui nos joelhos, pintar os dedos, braceletes, aqui na roupa. As ombreiras eu fiz separadas, entendeu? E fora os detalhes mais dourados que não tinham. Muitas pessoas não gostam de mexer na versão original da pintura da Gaslit. Eu sempre quis fazer isso, então foi a oportunidade perfeita para fazer. Esse Han Solo aqui vocês já se cansaram de ver, né? Ganhei até um vídeo próprio de reforma, de parte da reforma dele, né? Foi um processo bem assim complicado, porque eu tive que refazer peças, tipo a cabeça e o braço que ele não tinha mais. Envolveu fazer molde, inclusive, mas deu para fazer firme e forte na minha coleção de Star Wars novamente. Máscara da Morte e Aioros. Bom, eles não tinham mais o elmo, faltavam muitas peças, eles chegaram a vir sem algumas peças porque eles não eram de caixa, eles vinham em cartela. Pois é, saíram alguns com cartela, esses dois foram um caso aqui. Então eu tive que fazer muitas peças que eles não tinham, por exemplo, as joelheiras, essas de cima, esse braço que não tinha mais, o elmo dele também. A segunda necessidade é personalizar um personagem ou recriar um personagem que ainda não foi lançado, ou que talvez nunca seja lançado. O grande charme muitas vezes da customização é esse: ter uma peça que ninguém, absolutamente ninguém terá, a não ser você. Sim, é um momento... Eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem. Continuando, segue uns exemplos. Voltando a falar de Star Wars aqui eu tenho figuras que eu fiz exclusivamente do jogo Jedi Knight 2, Jedi Outcast de 2002. O Kylo Katarn, a parceira dele, a Jan, o vilão do jogo, The Sun, a assistente dele, uma Tavion. E também fiz personagens dos quadrinhos, por exemplo, a Evan, que é uma
a gente que é parceiro da Princesa Leia, e a já super cult Doutora Aphra, dos quadrinhos da Marvel e Star Wars agora, entendeu? Todos eles foram customizados. Dificilmente na época tinham saído os personagens, então para mim foi muito bacana poder fazer. Esse set de Capitão Comando que vocês estão vendo nas fotos foi feito por encomenda para um cliente de São Paulo, né, já recebeu. Eu usei de base do 3 Homens-Aranha, mas para o Baby Head eu usei uma mistureba de peças de Batman, Ben 10, pecinhas que tinham sobrado de Power Rangers. Então saiu esse resultado que eu considerei positivo e o cliente gostou bastante. Indo agora para o universo do Senhor dos Anéis, Hobbit, a Tauriel, o Gandalf e o Bilbo jovem. Eu peguei um Magneto para fazer o Gandalf, peguei uma Mulher Maravilha e tirei molde da cabeça da Evangeline Lilly para fazer a Tauriel. O Bilbo peguei o molde da cabeça do Martin Freeman, peguei um corpo de um boneco vintage para fazer. Então tipo, foi tudo coisas de personagens do zero que eu não estava encontrando para vender e acabei tendo que fazer e fiz por conta própria para aumentar minha coleção. Esse Elmer eu só tinha o tronco, ombreiras e acho que 2 pernas. Eu tive que fazer tudo do zero, pegar boneco de Superman, de Homem-Formiga e refazer tudo, basicamente. Esculpir, bracelete, tudo. Esse Aragorn, mesma coisa, eu só tinha esse tronco aqui dele. Todas as outras peças dele eu tive que pegar de outros bonecos. Ainda vou arrumar melhor a pintura desse pinguim aqui que eu fiz, usando a base, uma cabeça toda artesanal que eu fiz, e o corpo dele, uma mistura do pinguim daquela série O Batman, que é um pinguim bem baixinho, e as pernas eu usei de um coisa que eu tinha largado aí. Então, mas ainda vai ser melhor mexido, né? Fazer uma textura diferente aqui no rosto, porque ele ficou parecendo um boneco de madeira. Sim, também faço customização de Power Rangers. Fiz no caso de personagens que eu não encontrava por aí, por exemplo, 2 do Ninja Storm, que eu tava querendo muito, que é o vermelho e o Samurai verde. E eu me arrisquei a fazer um Lord Drakkon, usando aqueles clássicos vira-cabeça. Estão meio deteriorados? Estão. Mas eu vou dar uma arrumadinha neles assim que eu puder. E esse Space Ghost aqui nem dá pra disfarçar, né? Ele foi feito em cima de um Batman Animated Series pirata. Eu fiz ele há 11 anos atrás, na época do blog Sem Grana, quando eu fazia o Bonecópolis na seção do Sem Grana, né? Era uma coluna de lá e eu fiz ele especialmente. Ele ficou largado por aqui, tava sem capa, tava descascado e deu uma reformada nele recente. Isso é demais. É um dos meus costumes mais antigos e pessoalmente um dos que eu mais me orgulho de ter feito, né? Vocês têm vontade de se arriscar nesse processo de customização? De repente melhorar uma peça de vocês, quem sabe? Se a resposta for sim, deixa eu mostrar um pouquinho do que eu uso e como é que funciona o trabalho, tá bom? Com o que eu trabalho? Geralmente com verniz primer. Esse verniz é a base que vai ficar na peça que você pintar. Quando você passa o primer, como essa peça aqui que eu já passei, ela garante a aderência da pintura, da tinta que você for usar em cada peça que você fizer, seja o material que for. Toda cheia já foi passada 2 camadas de primer, então deve aderir direitinho. As tintas são tintas acrílicas para artesanato. Você pode substituir pela vinílica, que tem um resultado ainda melhor. Mas a tinta vinílica, além de ser um pouquinho mais cara, ela também tem a questão dela ter um cheiro muito forte. Então se você for trabalhar com a vinílica, você trabalha com ela num ambiente arejado e aberto para não ter problema com o cheiro. Mas eu gosto de trabalhar por enquanto com a acrílica para artesanato. Em 2 ou 3 demãos eu resolvo o que eu quero. O pincel geralmente não importando qual pode ser de várias gramaturas, pode ser de vários tamanhos, dependendo do que você quer. Geralmente eu uso de pelo fino, não importa se for um pincel com o tamanho mais grosso, fino, mas tipo, tem que ser um pelo fino, não pode ser um pelo muito grosso, porque isso vai afetar a tua pintura, vai sim afetar a tua pintura, pode deixar marcada a peça, então evitar. Aqui a dica é na passada do pincel. Sempre passem passadas delicadas para justamente não marcar na peça, não ficar a lanhura, porque eu disse a vocês para usar um pincel fino, mas às vezes você não tiver um pincel que não tiver bem limpo, pode marcar a peça. Então tome esse cuidado para não ficar justamente marcado, entendeu? Tomem também o cuidado de dissolver o que vocês estiverem passando, seja o verniz, a tinta ou um dos vernizes, para não ficar também marcado quando vocês passarem. Por cima da pintura eu uso um verniz geralmente fosco, porque eu uso tinta acrílica brilhante. Então o fosco ele vai tirar um pouco do brilho, porque às vezes algumas peças não precisam ser tão brilhosas. O brilho fica até estranho, então o verniz protege a pintura e reduz um brilho desnecessário. E não menos importante, se você for fazer alguma modificação na peça, tipo acrescentar um músculo, uma máscara, usar Durepox, né? Eu uso geralmente Durepox para fazer isso.
Todo mundo sabe como o Durepox funciona, né? São duas camadas de materiais diferentes que você mistura em partes iguais e você aplica na peça. Basicamente esse é o material com que eu trabalho. Olha só, não sei se dá pra vocês verem, eu repintei os pés desse boneco aqui. Vê que os pés estão mais brilhantes do que as canelas, né? Se comparar. Como é que vai funcionar no caso o verniz fosco? Eu apliquei uma camada de verniz fosco. Não sei se dá pra ver, tá meio brilhoso o pé dele. Quando secar mais vai dar pra ver melhor. Olha, viu? Quando eu passei o verniz fosco, igualou o brilho da canela com o pé. Só a nível de curiosidade, o que foi que eu fiz aqui? Eu coloquei um calço, porque tem um problema dos bonecos antigos da Glaslit, que eles faziam uma perna maior que a outra, então eu tive que nivelar. Tem uma história que eu li uma vez no livro, dessa menina que ganhou uma boneca feita de pano, e que uma tia rica deu pra ela uma boneca cara, e como a boneca que era cara ficou num canto e ela continuou com a boneca de pano. Uma boneca de pano feita artesanal, ela é única, não existe outra igual a ela. Agora a boneca cara de caixa existem feitas em larga escala, sem produção. Não estou desmerecendo o colecionismo das peças originais, são muito bem feitas e maravilhosas. Mas imagine o simples fato de ter uma peça que apenas você vai ter. E quando você faz essa peça, quando você a constrói, você constrói algo para sua coleção, é um sentimento único. Tem espaço para tudo no colecionismo. Para boneco original, para boneco pirata, e tem boneco para boneco customizado. Vai da sua onda, meu amigo. Eu gosto de customizar. Eu espero que você também curta. Eu quero dedicar o vídeo de hoje a todos os customizadores daqui de Belém que eu conheço, pessoas com quem eu aprendo bastante, em especial João Neto, que é um grande amigo meu, conheço ele já faz quase 15 anos, e é a pessoa que me ensinou muito nessa arte da customização. Você está sempre aprendendo, se reinventando. Eu achava que eu customizava, depois que eu vi os trabalhos do João, eu percebi que eu tinha muito a aprender ainda. Ainda aprendi muito com ele. Além de um grande amigo, é um mestre nessa arte. E é isso, vamos sempre se reinventando aqui nesse processo. Quem for curioso com o meu trabalho, vocês podem começar a seguir agora o Bonecópolis no Facebook. Que agora tem uma página, a página de customs que eu tenho no Facebook agora se chama Bonecópolis Customs e Restauros. Lá vocês vão conferir meus trabalhos e os links para os vídeos daqui, que já estão sendo publicados. Muito obrigado pela sua atenção, obrigado por assistirem e até o próximo vídeo aqui no canal Bonecópolis.